Irmãos, grupo de varões Alfa, 19 anos, de muita luta, muita oração, muitos desafios e muita vitória. Deus abençoe a vida do meu amigo presbítero Edson, pelo convite mais uma vez, presbítero Capi, sua família. Prazer estar aqui com os irmãos. Deus já falou muito comigo. Agradeço a Deus, à igreja, pela oração. Agradeço a Deus pela vida da irmã, que Deus usou ela para falar comigo agora há pouco. Minha palavra de gratidão e reconhecimento ao pastor. Deus abençoe o senhor. Pastor Gilvan, Deus abençoe o senhor. Bem? E estendo minha gratidão aqui ao pastor regional, o pastor Kleber, lá do Jandaia, e o pastor presidente, o pastor Clementino, homem de Deus. Trago a paz do pastor Laércio, nosso pastor. Nós congregamos com ele ali. Ontem foi culto de aniversário dele, 58 anos, e nós estávamos ali celebrando juntos. Gedilson, meu amigo, homem de Deus, louva muito, que Deus te preserve assim. Amém? Eu vou estar lendo aqui na minha versão, e eu gostaria de pedir que o irmão da mídia me ajudasse durante a pregação, para a gente ir trabalhando com a igreja os textos aí, rapidinho. Diz assim, ó, verso 1, Salmo 138. Eu vou ler aqui. Eu te darei graça, Senhor, de todo o meu coração. A minha versão diz, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Os versos seguintes eu vou acompanhar ali. Verso de número 2. No dia em que eu clamei, me escutaste. Está no 3, verso 2. Versículo 2. Obrigado. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade, pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Verso 3. No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. 4. Vamos até o final, tá bom? Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Aleluia. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Verso 8, o Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das suas mãos. Amém. Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, o Salmo 138 é um salmo de ação de graças. Algumas Bíblias até traz na sua epígrafe o título de gratidão a Deus por sua fidelidade. Esse salmo, ele representa a oração de um servo de Deus sendo respondida. O salmista Davi, que é provavelmente o escritor deste salmo, ele celebra a Deus. A ideia central desse salmo é ele celebrando a Deus pela sua bondade, pela sua fidelidade. E aqui ele destaca a importância de confiar em Deus. Na nossa caminhada é imprescindível que nós não percamos a nossa confiança em Deus. Ele destaca a realidade de desafios. O cristianismo, ele não nos isenta de passarmos por problemas. No mundo nós teremos aflições, mas em meio às aflições, Deus sempre estará conosco, nos guardando, nos guiando, nos direcionando, nos usando, nos levantando, nos restaurando. No meio dos desafios, mostrando, em primeiro lugar, a sua grandeza com o seu poder e a sua misericórdia, mesmo sendo grande e excelso, estando conosco. Ele também manifesta a certeza, a sua esperança é de que os reis da terra, contemplando o agir de Deus na vida dele, louvarão ao nome do Senhor também. Por isso que no Salmo, como nós vimos aqui, ele expressa uma declaração profética de que os reis da terra louvarão ao nome do Senhor.
Aqui esse salmo ele pode ser dividido em 3 partes. Primeira parte do verso 1 ao verso 3. A ideia central é oração. Oração. Então o verso 1 ao 3 nos mostra que Deus é glorificado quando Ele responde nossas orações. Vou repetir. Deus é glorificado quando Ele responde nossas orações. Como já foi dito aqui em alguns testemunhos. Na resposta da oração, o nome de Deus é glorificado. Verso 1 ao 3, como nós vamos ver. O verso 4 e 5 nos mostra que as orações, quando são respondidas, são um testemunho para aqueles que estão de fora. Quando Deus responde nossas orações, em forma de milagres e ações, intervenções, bênção ou mesmo repreensão, aqueles que estão de fora, ao olharem e contemplarem isso, receberão um testemunho de que Deus age, de que Deus é um Deus presente, um Deus que está no meio do seu povo. E a parte final, versos 6 ao 8, nos mostra que quando as nossas orações são respondidas, os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Amém? Os irmãos compreendem? Então vamos lá por parte. Verso de número 1 do Salmo 138. Diz assim: em primeiro lugar, eu te darei graças, ó Senhor. Aqui ele está nos ensinando o que envolve a oração. Orações respondidas que glorificam ao nome de Deus. Qual é o tipo de padrão de oração que glorifica o nome de Deus? Em primeiro lugar, oração que adora e glorifica o nome de Deus, ela envolve gratidão. Quando ele diz, Senhor, te darei graças, ou renderei ação de graças ao Senhor, é uma expressão de gratidão a Deus em forma de louvor. Eu te darei graças ao Senhor. Irmãos, a gratificação, a gratidão a Deus, ela nos prepara para recebermos coisas maiores. O que o diabo quer que você seja é uma pessoa ingrata. A pessoa ingrata, ela resiste às bênçãos de Deus sobre a sua vida. Quando Jesus curou 10 leprosos, apenas um voltou para reconhecer aquele que realizou grandes milagres na sua vida. O Senhor Jesus Cristo, ele agradecia a Deus, ou ele era grato a Deus, mesmo antes que milagres se realizassem. Quando nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 6, verso 11, quando Jesus queria alimentar a multidão, e os discípulos falam, mestre, onde é que a gente vai conseguir dinheiro para alimentar essa grande multidão? Ainda 200 denários não é suficiente para alimentar essa multidão? E o texto diz que Jesus fez isso para provar os discípulos, para testar os discípulos, até que um dos discípulos apresenta um menino até Jesus com 5 pães e 2 peixes, e um deles fala, Senhor, tem aqui um rapaz, que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E quando Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, está escrito no verso de número 11, que ele mandou que o povo, a multidão se assentasse dando graças a Deus, repartiu entre eles, e ninguém passou necessidade, porque quando você antecipa a gratificação a Deus, você glorifica a Deus antes que o milagre aconteça, Deus ordena a bênção. Então seja grato. Você tem motivo para ser grato a Deus nessa noite? Eu vou lhe dar alguns motivos. O primeiro e mais importante, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Certa feita, Jesus enviou os discípulos para expulsar os demônios e pregar o evangelho. 70 dos discípulos, quando eles voltam e dizem a Jesus, prestando um relatório, mestre, em teu nome até os demônios se submetem à nossa ordem. E Jesus fala, ora, vocês se alegram porque em meu nome os demônios são expelidos? Alegrem-se muito mais por terem o vosso nome escrito no livro da vida. Não é coisa pouca, não. Eu não estou falando de ter o nome no hall da fama, na calçada da fama, não, porque isso se deterioriza. Eu estou falando de ter o nome escrito no livro da vida, porque quem tem o nome escrito no livro da vida entrará e participará do gozo eterno do seu Senhor, no lugar onde ele disse que não existe morte, pranto, choro ou dor, onde essas todas coisas que nos afligem aqui são passadas. Então seja grato a Deus. No Evangelho de João ainda, capítulo 11, verso 40, lá, depois que Jesus conversa com Marta e Maria, que elas falam, olha, o nosso irmão está morto, se o Senhor estivesse aqui, ele não morreria, e Jesus fala assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. No verso 35 ele chora, partilhando da dor das moças, Marta e Maria, mas é quando ele vai ressuscitar, depois que ele ordena que a pedra seja removida, antes que ele chame Lázaro para fora, ele ergue os olhos para os céus, e
glorifica ao Pai, ele dá graças a Deus, e ele diz assim, ó, Pai, graças te dou porque sempre me ouve. Então a oração que glorifica a Deus, ela começa com gratidão. Em primeiro lugar, pelo que Deus é. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é soberano, Deus é justo. E quando nós vamos a Ele em oração, nós agradecemos a Deus pela salvação, pelo fôlego de vida, pela família que Ele nos deu, pelo pastor que Ele colocou para cuidar de nós, por essa igreja, pelo povo de Deus, pelo Espírito Santo, pelos dons, pelo livramento, pela porta de emprego, pela saúde, pela correção, porque mostra o seu amor para conosco. Então nós temos muitos motivos para sermos gratos a Deus. Gratidão. Em segundo lugar, o que envolve oração, veja aí o verso de número 1 ainda. Se o irmão puder projetar ali para mim, ele diz assim, ó, graças te dou ao Senhor de todo o meu coração. O que isso significa? Significa que a oração que glorifica o nome do Senhor, ela envolve verdade. Vamos lá, diga comigo, oração envolve verdade. Só vou pedir para você repetir quando eu ver que tem alguém cochilando, para você acordar ele. Oração, adoração a Deus envolve verdade. Com Deus não funciona máscara. Porque Deus, Ele sonda mente e coração. Ele sonda quem somos quando as luzes se apagam. Ele sonda quem somos quando o culto acaba. E o salmista está dizendo aqui, Senhor, olha, a minha adoração diante de Ti é uma oração verdadeira. É uma oração que não é maquiada. É uma oração que não é teatral. O Senhor me conhece no íntimo. O Senhor me conhece verdadeiramente. Ele sabe quem é os seus. Verdade. Porque Ele é a verdade. O pai da mentira é o diabo, mas o povo de Deus é um povo que vive na verdade. É verdadeiros adoradores que o Pai procura, porque é esse que agrada ao Pai. Verdade. Está sentindo dor? Chora. Está passando angústia? Ora, Senhor, está doendo, está machucando. E quando você se revela diante de Deus, Ele estende a mão para curar você e ajudar você na sua necessidade. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas são superficiais, e o salmista está dizendo, eu não quero ser superficial, eu não quero ser um ator diante de um público para te adorar, eu quero ser verdadeiro, verdadeiro como foi lá no Salmo 51, depois que o profeta Natan denunciou o pecado de Davi, quando ele foi orar a Deus, ele não disse que não tinha pecado, ele reconheceu, ele abriu mão da sua realeza e disse, Senhor, se o Senhor quiser tirar, tira tudo de mim, mas não tire o teu Santo Espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. O que é isso? Se ele está pedindo para Deus devolver para ele a alegria da salvação, fica implícito que ele havia perdido essa alegria da salvação por causa do pecado que estava sempre diante dos seus olhos. E quando ele abriu o coração, ele se derramou diante de Deus, veio o perdão, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer verdade, verdade, porque quando você abre o seu coração e diz, Senhor, eu estou aqui diante de Ti como um pecador, mas reconheço que a Tua graça pode me melhorar, como foi cantado aqui, como um vaso nas mãos do oleiro, me refaz de novo, me trata, e a graça dele vem nos aperfeiçoando, tudo que você vem enfrentado até hoje, é a graça de Deus aperfeiçoando você por meio da verdade. Jesus, na oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, intercedendo pelos discípulos, ele orando pelos discípulos, disse assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso que as pessoas aí que não têm direção de Deus, não têm temor de Deus, têm tentado trazer inovações, tirando a palavra, mas ainda há um povo de Deus, que ama a palavra, que é conduzido pela palavra, que está firme na palavra. Tem alguém nessa noite aqui? Então se prepare, porque os ventos virão, os rios correrão e combaterão a sua casa, mas como Jesus disse no Evangelho de Mateus capítulo 7, quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Correram os rios, sopraram o vento, caiu a chuva, mas a casa permaneceu de pé porque tem fundamento. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Teu ministério não vai cair porque tem base, tua família não vai cair porque tem base, os teus sonhos, os teus projetos permanecerão de pé porque tem base, e a base é a verdade, que é a palavra de Deus.
Quando ele fala ainda no verso 1 aí, ó, de todo o meu coração, na presença dos deuses ou dos poderosos, isso aqui implica ousadia. O que ele está dizendo é que independente de onde quer que eu esteja, eu te adorarei verdadeiramente. Porque uma coisa, presbíteros, é ser fiel aqui dentro, no meio da presença do povo de Deus, porque você adora mesmo constrangido. Às vezes tem irmão que adora no impulso, ele está tão quietinho na dele ali, mas vê a igreja vibrando, adorando, isso contagia. A glória de Deus nos contagia e nós vamos junto, glorificamos a Deus. Aqui ele está dizendo, olha, eu te adorarei com ousadia, mesmo na presença dos deuses, mesmo na presença dos outros deuses, eu continuarei sendo crente. Irmãos, uma coisa é ser crente aqui dentro, outra coisa é ser crente lá fora. Mas o salmista está nos ensinando algo muito tremendo aqui. Nós recebemos munição aqui dentro e batalhamos lá fora. Deus lhe trouxe aqui nessa noite para dizer, ó, eu quero te honrar, é lá fora, na presença dos deuses. Quero ver se você me adora. Quando aquecerem a fornalha 7 vezes mais. Quero ver se você é crente. Quero ver se você vai continuar orando. Quando o decreto do rei for lavrado, o rei bater o sinete e dizer, quem orar a outro Deus vai para a cova do leão. Mas Deus nos ensina através de Daniel que vale a pena ser fiel diante da fornalha. Porque quando te lançarem lá dentro, o quarto homem vai honrar a sua fé. Porque a fé que honra a Deus será honrado por Deus. Quando você permanecer firme diante do decreto, não ora, você continua orando, porque você não é Maria, vai com as outras, amém? Você não vai com a multidão, glória a Deus por isso. Você não foi chamado para ser influenciado, mas para influenciar. Deus te chamou para ser sal da terra e luz do mundo, quem crê nisso? Então deixa a sua luz brilhar. E onde é que a luz tem mais importância? No meio das trevas. Deus lhe trouxe aqui, está me dando esta palavra que está ardendo no meu coração, olha, seja ousado, na presença dos inimigos, me entoe louvores, porque é na presença deles que eu irei te honrar. Receba esta palavra. Verso de número 2, meu irmão. Verso de número 2 prossegue dizendo assim, que a oração, a adoração verdadeira, quando ele diz assim, ó, voltado para o teu santo templo, isso aqui envolve reverência, porque posteriormente isso vai ser promulgado quando diz respeito ao templo, mas antecipadamente isso já era uma realidade, que quando os israelitas estavam longe da presença do tabernáculo e posteriormente quando a monarquia é instaurada, longe do templo, eles deveriam orar na direção do templo, que eu não sei que direção é essa, mas Deus, respondendo à oração de Salomão posteriormente, diz que o povo que ora na direção do templo obteria resposta. Então aqui é o modo de Deus, é o jeito de Deus. Ó, já tem gente cochilando. Fala para quem está do teu lado assim, ó. Fala assim, ó. Do jeito de Deus, dá certo. Não tenta inventar a roda, não. Vai do jeito de Deus. Oração ainda funciona. O culto todo aqui foi mostrando Deus respondendo a oração. A oração ainda dá jeito, o jeito de Deus ainda funciona. A oração, a palavra, o sangue de Cristo. Irmãos, nós não precisamos inventar nada não, nós precisamos ficar com aquilo que Deus nos deu. A palavra dele ainda funciona, o jeito de Deus dá certo. E às vezes o jeito de Deus contraria a lógica humana. Porque às vezes o jeito de Deus não é você atravessar o mar de canoa ou de barco. Às vezes o jeito de Deus, presbítero Capi, é você estender o cajado e passar no meio. Deus falou assim, olha, eu quero criar um caminho no meio da tormenta. E você quer ensinar Deus a trabalhar. Mas Deus está falando, olha, vai na minha direção. Porque quando você achar que está no beco sem saída, eu abro um caminho para você no meio do mar. Pela lógica humana, você derruba a muralha, na época de Josué, com catapulta, com madeira, com exército. Mas do jeito de Deus é no grito. Senhor, nunca vi ninguém derrubar sequer uma porta no grito. Imagine uma muralha. Mas Deus está falando, você quer ir do seu jeito ou do meu? Do seu jeito você vai usar as ferramentas que você quiser, o exército que você quiser, mas no meu jeito basta apenas você me obedecer. E eu faço a muralha cair por terra. Levante uma mão para o céu para receber esta palavra. Deus vai lhe dar estratégia para você sair dessa situação do jeito dele. Os homens vão olhar e vão falar, você está louco, você está louca, mas você vai falar assim, ó, fica quieto porque eu estou indo do jeito de Deus. No jeito de Deus, água vira vinho e o casamento que era para ser envergonhado é honrado. No jeito de Deus, 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão e ninguém morre no meio do deserto.
No jeito de Deus, rocha vira torneira e mata a sede de todo mundo e ninguém sai murmurando. No jeito de Deus, o pão cai do céu e ele mata a fome do seu povo. No jeito de Deus, ele manda você, depois de uma pesca frustrada, obedecer e ser honrado. No jeito de Deus, 300 homens valorosos, como foi com Gideão, vale mais do que um exército de gente covarde e medroso. No jeito de Deus, é melhor enfrentar o gigante com 5 pedras, no nome de Deus, e ser honrado. No nome de Deus ainda funciona você jogar água sobre o sacrifício, orar como Elias, o céu se abrir e o fogo descer. No jeito de Deus ainda vale a pena obedecer, porque quando você vai do jeito de Deus, Ele é o seu maior patrocinador. Levante a sua mão para receber esta palavra que está ardendo no meu coração. Se você for no jeito de Deus, Ele envia um recurso. Se você for no jeito de Deus, Ele envia gente. Se você for no jeito de Deus, a cura acontece. O diabo é derrotado e o nome de Jesus será glorificado. Voltado para o teu templo, isso é reverência, porque Ele é Senhor, nós somos servos. Em quarto lugar, verso 2 ainda, parte B, e louvarei o teu nome. A oração envolve a adoração, independente de qualquer coisa. Louvarei o teu nome. Ele vai louvar o nome de quem? O nome de quem? O nome de quem está fraco? De Deus. Então o culto não é para o homem, o culto é para Deus. Porque é Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que usa, é Deus que levanta, é Deus que dá dom, é Deus que dá o Espírito Santo, é Deus que dá a revelação, é Deus que dá a palavra, é Deus que dá a sua presença, é Deus que salva, é Deus que cura, é Deus que transforma, é Deus que arranca o homem do pó do monturo e faz ele se assentar em meio ao príncipe, é Deus que faz a estéril ser mãe de filhos, é Deus quem abre a visão do cego, abre o ouvido do surdo, abre a boca do mudo, purifica o leproso, é Deus quem justifica, é Deus quem regenera, é Deus quem levanta, é Deus quem escreve o nome no livro da vida, é Deus quem vai tocar a trombeta, é Deus quem vai nos arrebatar, é Deus quem fundou a igreja, foi Ele que disse, minha igreja está fundamentada sobre esta pedra e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, então dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, eu estou aqui para louvar o teu nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verso de número 3. Verso de número 3, ele diz assim: Senhor, verso de número 3, inclinar-me-ei para o teu santo templo. Verso 3, no dia em que eu clamei. Então, a nossa vida, ela envolve clamor. E clamor é quando você está em desespero, gritando por socorro. Onde o socorro deve ser urgente. Deus está falando aqui que Ele tem resposta para quem clama. E ninguém clama em silêncio. Há oração silenciosa e há o clamor. O clamor é quando você grita por socorro. E Deus está falando, olha, não tenha vergonha de gritar por mim. Tenha vergonha de gritar pelo homem, mas por mim não. Porque quando você clamar, abrir a sua boca e clamar. Olha o que diz o texto, verso 3, parte B. No dia em que eu clamei, me escutaste. Diga assim comigo, Deus ouve. Mas não fique indiferente. Porque uma coisa é ouvir, outra coisa é agir em resposta ao que se ouve. Deus, Ele ouviu, alentar-te e fortaleceu a minha alma. Então a restauração de Deus respondendo o clamor começa de dentro para fora. Porque nem todo mundo que tem liberdade de ir e vir está livre verdadeiramente. Por isso que o salmista diz, em dado momento, arranca a minha alma da prisão para que eu te louve. Porque há pessoas que estão livres aqui fora, mas estão encarceradas aqui dentro. Por causa da consciência, por causa do pecado, ou por causa de qualquer outro fator. E aqui Deus está falando, olha, no dia em que você clamar, eu vou te responder. E a minha resposta vai trazer renovo, de dentro para fora. De dentro para fora, renovando a sua alma. Então, quando nossas orações são feitas a Deus, ela glorifica o nome de Deus. Há um puritano chamado William S. Plumer, que ele diz que a oração é um mensageiro veloz. A oração é um mensageiro veloz, ela sobe ao céu e desce num piscar de olhos, trazendo resposta. Porque é diferente de qualquer outro meio de mensagem que demora. Quando você ora, na hora Deus pode responder. E nem sempre a resposta de Deus é o que queremos. Não há sequer uma oração que já foi feita a Deus que se perdeu no tempo. Ela pode não ter sido respondida com aquilo que você queria, mas sempre é respondida com aquilo que você precisa. Amém? Creia nisso. Segunda parte
da palavra de Deus aí, verso 4 ao 6. As nossas orações, quando são respondidas, elas são um testemunho aos outros. Veja só o que diz o verso de número 4, quando ele diz: todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Verso 5, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Quando Davi é estabelecido como rei e faz a unificação de Hebrom, Israel, ali, alguns reis vai honrar Davi reconhecendo que Deus estabeleceu ele. O primeiro deles é Irão, o segundo é Toi. Se você for comigo no livro de 2 Samuel, ouça, 2 Samuel 5, versículo 11 e 12, o texto nos diz que Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros, madeira de cetro, carpinteiros e pedreiros. Estes construíram um palácio para Davi. E o verso 12, então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel, e que tinha exaltado o seu reino por amor ao seu povo, ou ao povo de Israel. Aqui o que o texto está dizendo é que às vezes a resposta de Deus vem como confirmação de ministério. E quando Deus decide confirmar o ministério de alguém, não importa quem se opõe, não importa quem vai puxar o tapete, não importa quem vai ser contra. Ouça isso aqui é muito sério, porque o que autentica o ministério de alguém é a unção de Deus que recai sobre esta pessoa. E quando Deus quer confirmar alguém, confirmar o ministério de alguém, a última coisa que Ele quer é que você tenha uma torcida. Ele não precisa que você tenha uma torcida para você. Deus, Ele não precisa de eleição para escolher um ungido. Quem está cantando isso aqui sabe do que está cantando, é Davi, desprezado pelo pai, mas Deus disse: é esse aí que está atrás das ovelhas malhadas, que eu estabeleci como rei de Israel. Mas não tem aparência, mas tem a unção. Mas não é bonito como os demais, mas tem a unção. Mas não é alto, forte, poderoso como os demais. Não tem a voz como a voz de Eliabe. Não tem os músculos como os músculos de Samar. Mas foi Deus quem escolheu. Ei, ó, escuta aqui, ó. Fala para quem está do teu lado, acorda. Já estou vendo gente dormindo. Fala assim, ó. Tem gente melhor que você. Tem gente que fala melhor que você. Tem gente que lidera melhor que você. Mas sabe por que você está onde está? Porque Deus confirmou você. Quando Deus confirma, pode se levantar gente como Nadab e Abiú. Pode se levantar gente que vai se opor contra você, como se opuseram contra Moisés. Vai se levantar gente que se opuseram, que vão se opor a você, como se opuseram a Neemias, como Sambalate, Tobias, Gesem, e assim como se opuseram ao próprio ministério do apóstolo Paulo. Mas quem foi que escolheu? Deus. Quem foi que deu a unção? Deus. Então, diante do desafio, e o que autentica alguém não é simplesmente chegar, é chegar com o histórico, é chegar com a unção de Deus. Sabe por que você está enfrentando essas provas? Enfrentou e continuará enfrentando as provas até o último dia de Cristo? É porque suas provas não ficam em você, elas são testemunhos para os que estão de fora. Antes de Davi enfrentar Golias, ele enfrentou urso e leão, segundo o livro de Samuel, capítulo 17. Quando ele chega diante de Saul, ele presta esse relatório. E mais para frente ele enfrenta Golias. Quando Davi estabelece-se como rei, o primeiro livro das crônicas de Israel, capítulo de número 11, verso 22 e 23. A Bíblia diz que um dos valentes de Davi, um dos que está entre os 3 valentes de Davi, se chama Benaia, filho de Joiada. E a Bíblia diz que Benaia, ele foi um valente de Davi, que desceu na cova e matou um leão. E com um cajado tomou a lança de um egípcio de 2,20 metros e o venceu com a própria lança. Eu penso aqui que foi Davi que inspirou esse moço a enfrentar leão. Quando Davi chegou na caverna de Adulão, porque todos eles se juntaram a Davi na caverna de Adulão, eles ouviram a história de Davi, mas não apenas ouviram, viram que Davi era um homem corajoso, que poderia matar Saul a qualquer momento, mas Davi sabia quem era, e quem sabe quem é, não precisa se justificar, deixa que Deus luta as suas lutas. Quem tem unção não precisa se vingar, quem tem unção apenas segue a direção de Deus e deixa Deus lutar as suas lutas. E aí o Benaia vai lá, mata o leão, depois mata o gigante, porque penso eu, o texto não diz, mas penso eu, que Davi, através da sua história, influenciou um dos seus valentes a enfrentar leão e urso. Escute isso aqui, todas as lutas que você enfrenta, são Deus te dando história, para contar, para
pessoas que Ele vai colocar do seu lado. Quando chegar diante de um desafio, falar assim: olha pastor, eu estou diante de um desafio, tem gigante aí. Você fala assim: é difícil, mas fica firme, porque eu já enfrentei gigante. É mesmo, pastor? Como foi? Eu peguei 5 pedras. E todo mundo estava vendo escudo, todo mundo estava vendo lança, todo mundo estava vendo armadura, mas o Espírito Santo soprava no meu espírito falando: o gigante é grande, então tudo nele é grande, a testa também é grande. Então quando você tem a unção, Deus te dá uma direção, e quando Deus te dá a direção, você não erra. Levante a mão para o céu para receber isso. Você não vai errar, Deus vai te dar uma direção. Deus vai te dar uma direção, e quando você age conforme a direção de Deus, o final é glória. O final é louvor para o nome de Jesus. O segundo rei que honra Davi se chama Toi. Segundo o livro de Samuel, capítulo 8, verso 9 a 11, diz que quando Toi, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadezer e por ter havê-lo vencido. Diga assim comigo: Davi lutou, Davi venceu. Guarde isso no seu coração. Verso 11. Quando ele recebe os presentes, Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que havia consagrado todas as nações que havia subjugado. Pôs guarnição em todo Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi, e o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Então vamos lá. Quem luta? Davi, certo? Quem luta é Davi. Davi vence, mas vence por quê? Porque Deus está com ele. Quem maneja a espada é você, quem atira a pedra é você. Mas pode me ajudar aí, varão, dá lugar aí nesse teclado que eu já estou chegando no final. Quem atira a pedra é você, quem puxa a espada é você, quem dobra o joelho para orar é você, quem põe a mão sobre o enfermo é você, mas quem te capacita é Deus. Por isso que Davi aqui, no ato de consagrar a Deus, ele está dizendo: Senhor, nada é meu, tudo é teu, é tudo por tua causa. Esse grupo aqui é por tua causa, essa igreja é por tua causa, é tudo por tua causa. Eu sou incapaz de vencer sequer uma mosca sem a tua ajuda. Sem a tua ajuda eu nem sequer respiro, Senhor, mas porque tu estás comigo, ninguém fica de pé diante de um ungido, de uma ungida de Deus que está na direção dele. O Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ouça isso aí na sua galeria. Você que está enfrentando adversidades e dificuldades, Deus está contigo. Ele está te vendo mesmo quando o homem não vê. Ele está ajudando você mesmo quando o homem não vê. É Ele quem ajuda você, é Ele quem lhe capacita com o único propósito. Quando você for passeando com aquela cama, o milagre é uma resposta de oração. Como o paralítico de Betesda foi andando com aquela cama, e eu imagino o povo falando: o que é isso? E ele fala: não, é uma resposta de oração. Eu fico vendo a viúva de Naim, no capítulo 7 de Lucas, voltando com o filho para casa, e o povo falando: o que é isso? O menino estava indo para o cemitério e agora está voltando para casa saltitante. E você vai falar: isso é resposta de oração. Eu fico imaginando os desavisados que não foram com Marta e Maria lá para o sepulcro de Lázaro, vendo elas voltando com Lázaro, um lenço nas costas, e falando: o que é isso, Marta? O que é isso, Maria? E elas falando: isso é resposta de oração. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Eu fico vendo você voltando para casa com o seu milagre, as pessoas falando: o que foi isso que aconteceu? E você declarando: isso é resposta de oração. Mas teu marido estava nas drogas e agora está usando paletó e gravata. O que é isso? Isso é resposta de oração. O teu filho estava naquela moto chamando num grau e fazendo loucura, e agora está rodando no mistério e glorificando a Deus. O que é isso? E você vai lá: isso é resposta de oração. Outro dia você estava pedindo cartão de crédito, e eu estou sentindo Deus nisso que eu vou falar agora. Você estava pedindo cartão de crédito emprestado para pagar a compra e fazer a compra do mês, mas você vai ser alguém que vai ofertar, vai doar cesta básica aqui na igreja. As pessoas vão falar: o que é isto? E você vai falar: isso é resposta de oração. E as pessoas vão ver, vão crer e temerão o nome do Senhor. Alguém para dar glória a Deus por esta palavra? Por último, versos 6 e 8. Versos 6 e 8. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas o soberbo ele conhece de longe.
Porque o soberbo nem precisa estar perto para você saber que ele é soberbo, de longe. E aqui é Deus resistindo ao soberbo e dando graça ao humilde. Deus resiste ao soberbo. Verso de número 7. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Quase que eu falo em línguas estranhas. Estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos. Quem é que estende a mão contra os inimigos aqui? Sacode esse irmão que está do teu lado aí. Hoje você não dorme não. Fala assim, hoje você veio para a igreja para ouvir a palavra. Vou deixar você dormir não. Eu não tenho costume, mano, de fazer isso não. Mas se eu ver cochilando, eu vou mandar acordar. Fala assim, aguenta. Quando era do mundo, você virava a noite no rala-bucho, né? Virava a noite no rala-bucho. Não deu nem 9 horas ainda, aguenta. Já vou encerrar. Fala assim, ó. Quem luta contra o inimigo é Deus. Está lá escrito lá, ó. Estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos. Vou te falar um negócio, você tem inimigo. Nem todo mundo gosta de você não, sabia disso? Nem todo mundo que bate nas suas costas e fala assim, irmão, que unção, hein? Não acredite nisso não. É mais fácil você ser iludido por um elogio do que por uma crítica. Normalmente, às vezes o seu pastor vai falar assim, irmão, você errou aí na pregação, hein? Vigia, estuda um pouco mais, você vai falar, o pastor está me perseguindo. Não, às vezes não é não. É melhor um pastor que te repreende, te corrige, guiando você pelo caminho, do que alguém que aprova o seu erro. Veja, Atos 16, Paulo e Silas. A Bíblia diz que quando eles iam para a oração, uma moça saía todo dia dizendo, ó, eis aí homens de Deus, ó, esses daí são homens de Deus, esses daí são homens de Deus. E Paulo se incomodou no seu espírito e falou, isso é o Satanás, isso é o diabo, não é de Deus não. E quando repreendeu, não é que a menina caiu? Somente quem tem discernimento de espírito para ver o diabo no elogio. Mas o Pai repreende a quem ama. E aqui o texto está nos mostrando uma realidade. Você tem inimigos. E eu não vou falar para você dar glória a Deus por ter inimigos. Mas eu vou falar para você dar glória a Deus porque tem alguém que luta contra os seus inimigos. E os inimigos nem sempre se revelam. Nem sempre o inimigo vem com a frase escrita na testa. Eu sou seu inimigo, eu quero o seu mal, eu quero te derrotar. O próprio Saul falava para Davi, Davi, tu é homem de Deus, vem para cá. Quando Davi queria vir, o Saul queria atravessar ele com a lança. E Deus dava livramento, Deus dava escape. Levanta a mão para o céu aqui, porque tem gente que quer atravessar você com a lança. Mas Deus vai lhe dar o escape. Armaram cilada contra você, mas Deus vai quebrar o laço. Abriram a cova contra você, mas Deus vai enterrar a cova e vai te fazer saltar por cima. Estão querendo destruir seu casamento. Recebe aí na galeria esta palavra. Estão querendo destruir seu casamento, mas em nome de Jesus, nenhuma ferramenta preparada contra você prevalecerá. Em o nome de Jesus, o Senhor lutará contra os seus inimigos. Verso de número 8. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. O que o texto está dizendo é o que concerne a mim, o Senhor levará a bom termo. A última parte das nossas da oração do salmista nos ensina que quando orações são respondidas, Deus cumpre o seu propósito. Ouça isso e eu passo o microfone ao pastor. Nenhum plano de Deus pode se frustrar. Tudo que Deus planejou a respeito de você vai se realizar. O inimigo pode se levantar, o urso pode vir bravo, o leão pode vir bravo, mas aquilo que Deus planejou para você, ninguém impedirá. Saul perseguiu Davi, mas Deus estava com ele. O Golias disse, se você vem a mim com vara, com pau, achando que eu sou um cão, e Davi disse, não, eu não ando no meu nome não, eu ando no nome de Deus. E hoje todo Israel saberá que o Senhor salva. O Senhor faz o quê? Salva, não com espada, não com lança, mas pelo poder do seu nome. Venceu o gigante, venceu Saul, não precisou matar Saul, o próprio Deus se encarregou de Saul se precipitar na sua própria loucura e se matar em meio à guerra. Você não precisa lutar suas guerras. Há um Deus Todo-Poderoso que luta, zela e cuida
de você. E o texto prossegue: o Senhor aperfeiçoará o que me concerne, porque assim a vida do justo é como o nascer do sol, como luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampararás as obras das suas mãos. A última vez que eu peço para você falar para esse irmão, diga assim, ó: você é obra das mãos de Deus. Está escrito. E ele, diga para essa pessoa, e ele não desampara as obras da mão dele. Na sua caminhada vai faltar amparo de pai, como faltou para mim. Na sua caminhada vai faltar amparo do homem, vai faltar amparo de amigo, mas jamais faltará o amparo do céu. Há sempre uma porta no céu aberta para um quarto fechado de oração. E Deus manda falar para alguém nessa noite: hoje é noite de resposta. Eu sou o teu amparo. Eu sou o amparo da sua casa. Eu sou o amparo da sua família. Eu sou o amparo do seu ministério. Se você crê nisso, tome posse dessa palavra e glorifique ao nome de Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Irmãos, diante de tudo isso que você ouviu, desta palavra, porque o Senhor, lá em Apocalipse 19, verso de número 16, falando da volta de Jesus, diz que quando ele voltar, na sua roupa, no seu manto tem escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas não está escrito que ele é Salvador dos Salvadores. Ele é Rei dos Reis porque houve outros reis, mas ele é sobre todos. Ele é Senhor dos Senhores porque houve senhores no mundo, mas ele é Senhor sobre todos. Mas ele não é Salvador dos Salvadores, porque ele é o único Salvador. O apóstolo Pedro disse que não há outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos, somente o nome de Jesus. Paulo disse a Timóteo que ele é o nosso único mediador. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 10, diz que com o nosso coração nós cremos para a justiça, mas se confessares com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Jesus disse nos evangelhos que se alguém não tem vergonha de mim diante dos homens, eu também não terei vergonha dele diante dos santos anjos do meu Pai que está nos céus. Então a fé, ela é algo que é muito particular. Eu não consigo medir a fé de ninguém. Tem gente que tem fé grande, tem gente que tem fé pequena, mas isso é muito particular. Eu não consigo ver a fé de ninguém, mas eu consigo ver a atitude que essa fé revela. Então para você ser salvo, você só precisa crer. Mas para que essa fé fique evidente, você precisa confessar Jesus Cristo como seu Senhor. Então, diante desse Deus que responde a oração, que é honrado, que é glorificado, eu quero perguntar para você que talvez está afastado dos caminhos do Senhor, está fora da casa do Pai como filho pródigo, e ouvindo esta palavra, vendo os testemunhos e o louvor, os louvores que foram entoados aqui, reconhece que somente Ele pode salvar a sua vida. Reconhece que você precisa de um Salvador, o Salvador que é Cristo. E quer voltar para Jesus nessa noite? Levante as suas mãos que nós queremos orar. Ó, o jovem ali, a igreja aplaude ao nome do Senhor. Vem cá, jovem, aqui na frente, em nome de Jesus. Pode vir aqui, aí. Glória a Deus. Irmãos, dá para ser mais forte. Aplauda mais forte aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode encostar mais aqui. Obrigado. Há mais alguém que quer voltar para Jesus nessa noite, quer entregar a sua vida e reconhece que Jesus é o único caminho, verdade e vida, e que não há salvação fora do nome dele? Venha para cá, volte para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Há restauração para essas vidas. Uma irmã, por favor. Uma varoa, fica aqui do lado da irmã. Aí na galeria, alguém quer voltar para Jesus? Olha, pastor, eu quero criar minha família nos caminhos do Senhor. Eu quero conduzir os meus filhos no caminho do Senhor. Escute isso aqui. Há coisas que o dinheiro não pode comprar. Você pode comprar a melhor cama do mundo, mas você não pode comprar o sono. Você pode comprar a mesa mais ampla, mas você não consegue comprar comunhão na mesa. Você pode comprar o melhor prato, a melhor comida, mas não pode comprar o apetite. Há coisas que o dinheiro não compra, que só Deus pode lhe dar.
um lar, uma família, e mais do que isso, salvação para a vida eterna. Deus lhe chama nessa noite, não endureça o seu coração. E quando eu fui aceitar Jesus, eu tinha vários pecados, e eu, sendo enganado pelo diabo, ficava pensando: quando eu largar isso, quando eu abandonar isso, eu entrego a minha vida para Jesus. E o pregador parece que estava ouvindo o meu pensamento, disse assim: irmão, você que está aí com vícios e acha que vai abandonar, você não vai conseguir. Mas Jesus manda lhe dizer: todo que está cansado e sobrecarregado com os seus pecados, venha a mim e eu vos aliviarei. E eu fui até Jesus. E quando entreguei a minha vida para Jesus, os meus fardos caíram diante da cruz, e Ele me deu liberdade, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. Há mais alguém nessa noite? Há mais alguém? Há mais alguém? Glória a Deus. Eu sinto o Espírito Santo de Deus, mas eu não vou oferecer, falar que nem o meu pastor, constranger não, porque coisa boa você não oferece muito não. Mas resista isso aí, essas correntes que lhe prendem, em nome de Jesus, seja liberto pelo Espírito Santo. Venha aqui nessa noite, confesse Jesus Cristo, porque um dia haverá uma festa nos céus, que Ele terá o prazer de falar: vinde bendito do meu Pai, para o reino que te está preparado desde a fundação do mundo. Não tem mais ninguém? A igreja, por gentileza, se coloque de pé. Eu passo o microfone a quem é de direito para orar pelos nossos irmãos. Estenda suas mãos, vamos orar. O irmão estava falando sobre fé. Quem tem uma fé grande aqui? Fé grande. Quem tem a fé pequena? Quem tem a fé pequena, amados? Tá certo. Pedro tinha uma fé pequena, e ele andou por cima das águas. E o que ficaram no barco tinha fé, irmão? Jesus disse: por que temeis, homem? Fé pequena. Mas andou sobre as águas. Você pode até dizer assim, mas ele afundou. Mas ele quebrou a lei da gravidade. Um que é sobrenatural, andou por sobre as águas. E Pedro andou pouco, mas andou. Quebrou a lei da gravidade. Então a sua pouca fé, use ela. Amém? Eterno e soberano Deus, muito obrigado por esta oportunidade de estar na tua casa. Assim nós oramos, Senhor Deus, por esta vida que aqui está na frente, para a glória do teu nome, meu Deus. Que as tuas mãos continuem sendo estendidas sobre esta vida, e que o teu nome, meu Deus, continue sendo glorificado em nome de Jesus. E o povo de Deus digam amém. Tome conta dessas vidas. Glória a Jesus. Pode se assentar, por favor. Antes da gente chegar ao término, eu gostaria aqui de agradecer todos que estiveram